Fala, meus amigos, daquele jeitão? Vocês sabiam que Bud Spencer e Terence Hill fizeram nada mais, nada menos do que 18 filmes juntos? E ao contrário do que todo mundo pensa, eles não são norte-americanos, eles são italianos. Pois é, eu sou Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Eu não sei se muitos de vocês lembram, mas um certo tempo atrás eu fiz um vídeo falando a respeito dos maiores porradeiros dos anos 80. E claro, os Trinities, como muitos chamavam eles aqui no Brasil, tiveram presença garantida. Quem já assistiu gostou muito de relembrar os dois e pediu nos comentários um programa só sobre eles. E como eu sempre digo que quem manda aqui são vocês, tá aqui o vídeo que vai ser inédito no YouTube Brasil, porque vai trazer a história do Bud Spencer e Terence Hill, uma dupla que encantou milhares de brasileiros dos anos 80. E a gente começa falando primeiro de Bud Spencer, ou melhor dizendo, Carlo Pedersoli, o nome do nosso gigante, de bom coração, que vivia enchendo todo mundo de tapa. E ele nasceu em 31 de outubro de 1929, na cidade de Nápoles, na Itália. E vou dizer, o Carlo Pedersoli era meio que o Arnold Schwarzenegger italiano. Sabe aquele cara que já fez de tudo e aonde ele meteu o pé, ele fez sucesso? Pois é, esse era o cara. E olha só, com 20 anos de idade, ele começou a competir na natação pela Lazio. Ganhou diversas medalhas e chegou a representar a Itália nas Olimpíadas por 2 vezes, nos anos de 1952 e 1956. Ele também jogou polo aquático pela Lazio, sendo inclusive campeão italiano em 1954 e campeão europeu em 1955. Isso é pouco ou querem mais? O cara era formado em Direito e fluente em 6 línguas, inclusive o português, já que ele morou aqui no Brasil de 1947 até 1949, quando trabalhou no consulado italiano lá em Recife. Mas voltando para os esportes, enquanto ele se dedicava à natação e ao polo aquático, começou a arriscar na carreira de ator, aparecendo pela primeira vez na tela grande na comédia Quel fantasma de mio marito. E já em 1951, apareceu em Hollywood pela primeira vez, fazendo uma pontinha como um guarda pretoriano na superprodução Quo Vadis. Vocês estão achando muito? Para o nosso amigo Carlo Pedersoli, isso ainda era pouco. Ele também escreveu um monte de músicas para vários cantores famosos da Itália, inclusive vários deles que trabalhavam para RCA Records, uma das mais famosas da época. E Pedersoli também foi produtor de vários documentários para a famosa emissora de TV italiana chamada Rai, emissora que por acaso existe até hoje. Agora eu acho que vocês têm que começar a me dar razão quando eu falei, que o cara fez de tudo e se deu bem em qualquer coisa que ele se propôs a fazer. E foi também nessa época que ele decidiu escolher um nome mais comercial para ele, já que o negócio dele realmente era ser ator. E para isso, ele pegou uma parte do nome da cerveja Budweiser, que era a preferida dele, e juntou com o primeiro nome do ator americano Spencer Tracy, que servia de inspiração para a carreira dele. E aí estava criado então o nome Bud Spencer. E aí, com um baita nome desses, faltava a consolidação na carreira de ator, que chegou em 1967 com o western Deus Perdoa, Eu Não, onde além de ter o primeiro papel com destaque, também marcou por ser a primeira parceria com o ator Mario Girotti, mundialmente conhecido como Terence Hill. Eccomi! Mas calma, antes da gente continuar falando a respeito disso, vamos voltar para 1939, beleza? Já que foi em 29 de março de 1939 que nasceu em Veneza, na Itália, o carismático Marco Giuseppe Girotti, filho de uma alemã e de um pai italiano. E apesar de nascer na Itália, Marco Girotti viveu os primeiros anos de vida
na Alemanha, junto com os pais e mais 2 irmãos, aonde foi alfabetizado tanto em alemão quanto em italiano. E aí, já quase no final da Segunda Guerra Mundial, o nosso querido futuro ator passaria pelo maior trauma da vida dele, já que ele e a família sobreviveram por muito pouco ao famoso bombardeio de Dresden, um dos golpes finais dos aliados para cima da Alemanha nazista. O ator inclusive falou em diversas entrevistas que aquela noite de bombardeios causou inúmeros pesadelos por anos. E aí, com 5 anos de idade, Mario Girotti estava de volta à Itália, e ali ele cresceu sendo um grande admirador de motos e também de esportes. Só que ele tinha mais uma coisa na cabeça: ele queria ser ator. E o nosso ídolo Mario Girotti sempre praticou esportes e gostava bastante de ginástica olímpica e natação. Inclusive, ele treinou e disputou campeonatos na mesma Lazio do Carlos Pedersoli, que a essa altura do campeonato já era campeão e, olhem só, ídolo de Mario Girotti, já que os dois tinham 10 anos de diferença de idade. E foi em 1953 que nosso amigo Mario, então com 13 anos de idade, conseguiu o primeiro papel dele no cinema. O filme Um Salto para a Vida, estrelado por Marcello Mastroianni. E aqui a participação de Mario foi bem pequena, mas ajudou o ator, a decidir que era aquilo ali mesmo que ele queria, e ajudou também ele a começar a estudar inglês. E daí pra frente ele trabalhou com papéis de pouco destaque em diversas produções italianas e também alemãs, até que ele conseguiu reconhecimento com o filme O Leopardo, clássico de 1963, dirigido por Luchino Visconti. Agora sim, a gente volta para 1967 com o Mario Girotti já meio famosão, sendo escalado para viver o pistoleiro Cat Stevens no filme Deus Perdoa, Eu Não. E nesse ano ele também escolheria o nome artístico Terence Hill, já que o diretor Giuseppe Colisi queria um nome com mais apelo e deu uma lista com nomes para o Mario e deu 24 horas para ele escolher um nome. E o nome Terence Hill foi o escolhido porque tinha as mesmas iniciais do nome da mãe de Mario Girotti, que era Hildegard Thieme. E o filme Deus Perdoa, Eu Não foi um sucesso, apesar de ser um western spaghetti bem mais serião, não tendo nada daquela comédia pastelão que a gente acostumou a ver com a dupla. E os dois ainda voltariam para as sequências do filme chamadas Os Quatro de Ave Maria e A Colina dos Homens Maus, interpretando novamente os pistoleiros Cat Stevens e Hutch Bass. Além disso, um filme solo do Terence Hill que a gente pode citar desse período foi o filme Viva Django. E o Terence Hill foi escolhido para o papel de Django justamente por ser extremamente parecido com o ator Franco Nero, que foi o ator original do personagem. Mas voltando para a dupla, chegava aos cinemas em 1970 o filme que lançaria os dois como estrelas mundiais, Trinity é Meu Nome. E aqui Terence Hill era o pistoleiro vagabundo e rápido no gatilho Trinity, a mão direita do diabo, enquanto Bud Spencer dava vida ao irmão dele chamado Bambino, a mão esquerda do diabo. E os dois eram bons de briga, de tiro e, claro, comiam feijão como ninguém. E apesar de serem dois vagabundos, bandidos e sujos, tinham um coração muito bom. E logo se metiam a ajudar uma comunidade de Mormons que estava se metendo numa encrenca com um tal de Major, um cara que queria essa terra toda para ele, para colocar o gado para pastar. E para conseguir isso, o cara contrata um bando de mexicanos que parecem ter saído diretamente de um dos filmes dos Trapalhões. E daí pra frente, tome pancadaria com muitos tapões e socos para todo lado. Além disso, o filme tinha uma trilha sonora inspiradíssima, criada pelo grande Franco Michalisi. O engraçado é que esse filme fez tanto sucesso, mas tanto sucesso no mundo todo, e principalmente aqui no Brasil, que os dois ficaram conhecidos como Irmãos Trinity. Só que apesar disso, o filme só teve mais uma única continuação oficial, chamada Trinity Ainda é Meu Nome. Não, e só para vocês terem uma ideia, praticamente todo filme da dupla que saiu aqui no Brasil teve o nome trocado, tendo sempre o título de Trinity alguma coisa estampado na capinha VHS e também quando passava na TV. Falando nisso, alguém lembra do Festival Trinity da Rede Globo, que passava todo sábado algum filme da dupla e que, olha, pelo menos lá em casa era programa obrigatório no final dos anos 80.
O Velho Oeste nunca mais foi o mesmo depois dessa dupla. Terence Hill, Bud Spencer, Trinity, ainda é meu nome. Festival Trinity, neste sábado, 15 para as 4 da tarde. E aí, durante todos os anos 70, né, e boa parte dos anos 80, a dupla estreou um monte de filmes que sempre colocava eles em papéis e histórias diferentes, mas que no fim, né, só servia para botar os dois para trocar porrada com um monte de gangues, né, ou de motoqueiros, ou alguma outra coisa que o valesse, que é claro, estavam ali só para levar inúmeros tapas muito bem dados e soco no estilo martelo do grandalhão Bud Spencer, que jamais se abalava, né, ou trocava a expressão, mesmo sendo atacado por muitos bandidos ao mesmo tempo. Já o Terence Hill, né, já era mais debochadão e quase sempre era o responsável por colocar a dupla em encrenca. O que, óbvio, ele compensava com muita camaradagem com o Bud Spencer e também com agilidade na hora da pancadaria, com muitos chutes, né, e socos cheios de estilo. E os dois atuaram em nada mais nada menos do que 18 filmes. Só filmão, galera, mas assim, ó, eu consigo destacar o filme Trinity é meu nome e, claro, o filme A Dupla Explosiva. E a história se desenrolava por causa de um bug destruído, com os dois partindo para cima de um bando de gangsters comandados pelo ícone Donald Pleasence, que aqui mostrava que também sabia fazer comédia, além de combater o Michael Myers, né? E a cena de pancadaria dentro do ginásio, para mim, é uma das melhores coisas já feitas e mostrava o auge do entrosamento dos dois. Outro filme que merece destaque foi um lançado em 1984 chamado Eu, Você e os Outros, que foi filmado aqui no Brasil e mostrava a dupla como dois malandros norte-americanos muito bons de briga, tomando o lugar de dois playboys brasileiros, né, cheio de nome e toque, que eram iguais a eles, mas estavam jurados de morte. E até o saudoso Dari Reis, famoso por aparecer direto no programa dos Trapalhões, aparecia interpretando o mercenário Mad Dog, que apesar da marra de mal, apanhava igual o bêbado encrenqueiro quando batia de frente com a dupla. E foi nessa época também que eu garanto que muito brasileiro teve o sonho realizado, já que a dupla foi no programa dos Trapalhões, né, e teve até direito ao Bud Spencer falando português e, óbvio, com esse encontro, muita pancadaria. Outra coisa que a criança mesmo se interessa em saber de vocês, e nós também, claro, como é que vocês conseguem brigar tão bem, já que são ginastas, a gente sabe, ginastas que nasceram, mas como é que tem certas coisas que no cinema passa, que não é trucagem, é verdade, como é que vocês aprenderam a brigar tão bem? Bom, a primeira coisa que eu dizia é isso, e com Terence também, para nós as brigadas não são violência, a violência tem que ser cômica. Certo. Porque é muito importante não haver violência na vida, porque a violência na vida não serve para nada. Bom. Como é que faz? É só fazer assim. Vai. Opa, opa! Líder, não fui eu não, não fui eu não. Foi ele, foi ele! Não tem como negar, né, rapaziada? Tempo bom demais, diz aí. E o último filme da dupla foi lançado em 1994 com o nome Botte di Natale, que, é óbvio, aqui no Brasil saiu com o nome A Volta dos Trinity. E eu vou dizer pra vocês, mesmo não sendo um filme dos irmãos Trinity, foi uma bela de uma homenagem para os personagens dos dois filmes originais. E também uma bela despedida para a dupla, que dali para frente continuou a carreira deles, né, de maneira solo, coisa que eles já estavam fazendo desde a segunda metade dos anos 80. Ou vai dizer que vocês não lembram do filme Banana Joe, com Bud Spencer no papel principal tentando salvar as plantações de banana dele enquanto distribuía tapa para todo lado. Ou o filme do Aladdin, que a gente cansou de assistir nas reprises da sessão da tarde de antigamente. Já o Terence Hill fez filmes como o do cowboy das tirinhas Luke Luke, lançado em 1991 e que no ano seguinte ganhou uma série para TV
que infelizmente permanece inédita aqui no Brasil. Os anos passaram e enquanto o Terence Hill continua ativo, com a série dele Dom Mateu, o Bud Spencer deu uma diminuída, até porque ele tinha 10 anos de diferença com o Terence Hill e ele também estava se dedicando a escrever o livro, a biografia dele, que também nunca foi lançada aqui no Brasil. Quer dizer, mesmo a aposentadoria não impediu o velho Bud Spencer de distribuir mais algumas pancadas por aí, já que ele estreou um comercial italiano muito legal, onde ele ficava pistola com caixa eletrônico e saía metendo tapa em geral pelas ruas. E como vocês devem saber, o nosso querido Bud Spencer faleceu aos 86 anos em 2016. E o ator foi sepultado em Roma, e o cortejo arrastou multidões, que puderam ver o ator Terence Hill se despedir do velho parceiro de brigas. Bom, pessoal, e eu confesso para vocês, eu senti bastante quando o Bud Spencer morreu, em 2016. Eu gostava demais da dupla e o falecimento dele para mim foi como se eu tivesse perdido um pedaço da minha infância. Pelo menos a gente ainda tem o Terence Hill, que mesmo tendo feito 80 anos agora em 2019, continua bem ativo. E, inclusive, ele lançou um filme chamado Meu Nome é Thomas, que mostra um velho motociclista tentando ajudar uma mulher em encrencas, quando ele encontra ela enquanto rodava pelos desertos da Espanha. E apesar da idade avançada, o Terence Hill ainda consegue distribuir algumas boas porradas enquanto espalha sorrisos debochados. Agora, depois de contar essa história toda, eu quero saber, vocês também gostavam da dupla? Tem alguma memória aí ou alguma curiosidade que eu não falei aqui? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de pesquisar, porque eu vou dizer, é muito gostoso a gente pesquisar a respeito dessa dupla que tanta alegria deu pra gente. Os caras são demais. E se você, gostou realmente do vídeo, não esquece de deixar aquele like, felpudo. E amigão, se você tá chegando agora porque é fã, da dupla, do Bud Spencer e do Terence Hill e não conhecia o canal ainda, se inscreve aqui e aproveita e já badala o sininho, porque só desse jeito a nossa viagem para o passado é garantida toda semana. E aproveita e já segue a gente também nas redes sociais. Tem Coleção em Ação no Twitter, no Instagram, e no Facebook. E lá todo dia tem nostalgia para vocês. E a gente também tem o nosso site www.coleçãoemação.com.br, o local ideal para os colecionadores de brinquedos dos anos 80. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu vou deixando o meu abraço para vocês, prometendo que a gente se vê no próximo vídeo. Então, valeu!